nos leva a um tipo de... Essa geralmente é uma crítica ideológica da ideologia jurídica. Ou seja, olha, na verdade, as leis falam uma coisa e na realidade é outra. Essa crítica é uma crítica, com todo respeito, banal. Né? Isso é uma vulgaridade. E que acho que... E falo assim, com muita sinceridade, muita franqueza, porque essa é a crítica que a maioria das pessoas, inclusive, e diria até que principalmente do campo da esquerda, tem feito. Né? Ou seja, de que as leis dizem uma coisa e estão acontecendo outras coisas. Isso é uma incompreensão, né? Isso é o professor Ares diria que é uma falta de ciência. Né? Uma falta de ciência de como as coisas acontecem. Porque, vejam, a ideologia, e principalmente a sua versão mais bem acabada, que é a ideologia jurídica, ela se materializa enquanto prática, ou seja, a ideologia é uma prática. A ideologia se faz, ou seja, o processo de formação da subjetividade se dá justamente em comunhão com as condições de reprodução do capitalismo. Ou seja, e por isso, mais uma vez, o apelo para que nós não caiamos no moralismo. Nós, infelizmente ou felizmente, não sei dizer, nós não somos o que nós queremos ser, né? Diferente daquela música, né, dos anos 80. Nós não somos o que nós queremos ser. Pelo menos individualmente, né? Nós não somos. Então, é nesse sentido que é preciso entender, e acho que esse é um dos pontos fundamentais de pensar no do que são os centros socialistas, entender de fato, de maneira científica, entender do ponto de vista da objetividade, do ponto de vista não objetividade, mas da materialidade das relações sociais, o que significa, o que é viver numa sociedade capitalista. Primeiro, pensar que o capitalismo, enquanto modo de produção, ele é assim, a unidade contraditória, podemos dizer, né, que faz com que forças produtivas e relações de produção, né, forças produtivas e relações de produção, se manifestem no campo da história. Forças produtivas e relações de produção. O que significa dizer que, ao mesmo tempo em que é preciso que se criem as condições objetivas para a reprodução das práticas sociais próprias da sociedade capitalista, se manifestam fundamentalmente pela troca mercantil, é preciso também que se criem as condições subjetivas. As condições subjetivas, o que implica também da forma de pensar e também na forma de sentir das pessoas. E acho que o professor Horácio Mascaro deve ter falado muito a respeito disso, né, sobre como é preciso entender esse processo de construção da subjetividade. Como é preciso entender que as pessoas que hoje procuram as igrejas, elas também não estão fazendo isso simplesmente porque por conta da sua fé inabalável, né, do Deus Salvador, e porque o pastor as convenceu. É porque existe uma série de práticas materiais que formam e que conformam a subjetividade dessas pessoas e que estão permanentemente em disputa. E aí a importância dos centros socialistas. Aí a importância de estabelecer, dentro das contradições que são inerentes à sociabilidade capitalista, pontos de tensão. Acredito eu que é preciso entender que esse processo de formação da subjetividade, da maneira de pensar, da maneira de sentir das pessoas, ela é mediada de maneira institucional. Por isso, entender o Estado, o direito, os meios de comunicação como parte fundamental desse processo, em que os indivíduos serão transformados em sujeitos que vão funcionar dentro da lógica do capital. O deputado Glauber Braga sabe muito bem sobre isso, porque ele faz parte do parlamento brasileiro, então ele sabe muito bem como funcionam esses processos de mediação institucional que vão
transformando, elaborando as disputas sociais, ou, em outros termos, que vão fazendo com que a luta de classe seja acomodada, né, no interior das práticas institucionais. Ao fim e ao cabo, tanto o Estado e o direito são meios, são formas de, usando uma linguagem aqui, uma linguagem que tem sido muito utilizada, os lucasianos utilizam muito essa linguagem, quer dizer, o que você tem é uma metabolização, né? Uma metabolização dos conflitos, né? E dos antagonismos sociais. O Estado, o direito, os meios de comunicação tem justamente esse papel, né? Essa função, se é que nós podemos chamar, na reprodução das estruturas sociais.